É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, Sejam todos bem-vindos à nossa reunião virtual e, neste instante, vamos dar início à nossa reunião. Esse momento é um momento reservado para o estudo dos livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E nós estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, nós teremos um estudo do Evangelho, da prece pelos mortos e espíritos sofredores. Nós acompanharemos as reflexões da nossa irmã do Ideal Espírita, Lourdes Maria, que é integrante do Lar de Teresa, e eu chamo agora a Lourdes para as saudações iniciais. Olá, companheiros. Saudação a todos os internautas e à família de Teresa. Estou muito feliz em participar desta reunião hoje com todos vocês. Refletiremos sobre o Evangelho, o grande tesouro que nos deu Jesus quando aqui esteve. Irradiemos paz. Então, vamos agora à nossa leitura inicial, nossa página inicial. A nossa leitura de hoje é o texto Lembra-te Auxiliando, uma mensagem do Espírito Emmanuel, do Livro da Esperança, capítulo 89, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembra-te auxiliando. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos-lo pedirdes. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 8. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos infelizes se sentem. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente lhes desvia do mal o pensamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 18. Lembra-te dos mortos, auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras. Mas redivivos qual se encontram, se pudessem, te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do preito de superfície. Supõe-te no lugar deles. De quando em quando, notadamente, daqueles que se ausentaram da terra carregando dívidas e aflições. Imagina-te largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço, crivado de privações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhes o estômago torturado e a pele desprotegida. Prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos por decreto de inapelável separação, e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes a existência de esperança e consolo. Julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente sob mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão,
e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Considera-te na posição dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirias ante os companheiros abnegados que lhes patrocinassem a solução. Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova em bases de esquecimento. Pode sim trabalhar em favor dos supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcam a retaguarda. Lembra-te dos mortos, auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. Vamos à nossa prece inicial. Nesse momento que nos encontramos reunidos, agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos espíritos protetores desta casa, do lar de Teresa, a oportunidade que nos é dada no momento. Oportunidade de orar, ouvir e fazermos nossas reflexões sobre o tema do estudo. Que as boas vibrações deste momento cheguem até cada um de vocês. Alegrem, tranquilizem seus corações e lhes traga muita paz. Lourdes Maria, receba as nossas melhores Mais uma vez, vibrações. estamos cumprimentando vocês nessa reunião em que vamos falar da prece pelos mortos, da prece por os mortos desesperados, dos sofredores. Gostaríamos de começar a reunião de hoje usando a palavra dos Espíritos. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale. O pensamento é tudo, que pois cada um faça a sua prece, segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Irmãos, não há formas absolutas, mas há necessidade de conhecermos os princípios básicos de nossa doutrina na compreensão de nossa existência, para podermos levar a consolação aos espíritos necessitados, que precisam, muitas vezes, de sentir a nossa presença. São esses princípios básicos: Deus, aquele que tudo cria; espíritos, que somos nós, imortais.
crença nesta imortalidade da alma é muito importante quando fazemos a nossa prece. O conhecimento da reencarnação. A reencarnação necessária, que traz a possibilidade, a oportunidade da correção de erros cometidos. E podemos, então, evoluir. Embora Deus nos permita o livre-arbítrio. E algumas vezes escolhemos o caminho errado. Crença na comunicabilidade dos seres. Podemos nos comunicar, mortos ou encarnados, através da vibração do pensamento, porque somos todos da mesma essência. Somos irmãos, espíritos imortais. Temos ainda um outro conhecimento importante quando nós pensamos em trabalhar para esses espíritos necessitados e também para nós, executando aquilo que é importante na nossa aprendizagem de ir ao encontro do companheiro. Muitas vezes vamos encontrá-lo encarnado. Crença na multiplicidade dos mundos. São muitas as moradas na casa do Pai, nos diz Jesus. E nisso ele fala do futuro. Ele nos traz esta informação, que vem com ele desde que esteve entre nós. Meu reino não é deste mundo, mas parto para vos preparar o caminho. Todos nós, um dia, vamos encontrar esse caminho em que estaremos vivos, capazes de fazer a nossa avaliação, encontrarmos os nossos erros, percebermos que já deixamos o mundo material. Jesus também, quando aqui esteve, veio nos falar do primeiro mandamento, que representa todos os outros. Assim nos diz, amar a Deus. Amar a Deus acreditando em tudo o que os Espíritos nos dizem. Os livros que nos dão também informações. O nosso sentimento em relação a nos sentirmos filhos deste Pai de misericórdia. Mas Jesus complementa esse primeiro mandamento, dizendo: amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós percebemos essa necessidade de convivência. E já sabemos que, podendo nos comunicar, encarnados, desencarnados, estamos sempre realizando esse encontro e trabalhando para o nosso bem, para o bem do outro, nos lembrando das necessidades do outro. O nosso texto inicial nos faz muito claramente perceber essa necessidade. Nele está ensinado a importância da fraternidade, do amor, mandamento que vale para os dois mundos. Nós precisamos seguir esse mandamento, não só enquanto estamos na Terra, perto dos nossos irmãos encarnados, mas ele vale também para os desencarnados. Irmãos, também pertencem a este mundo que é o de todos.
Porque vivemos neste mundo, neste universo vibracional, envolvidos no halo divino, fluido cósmico universal, onde a vibração de nossos sentimentos se cruzam, se interligam, estabelecendo conexões que se interpenetram nos planos material e espiritual, podendo realizar a comunicação entre os espíritos. Vimos no nosso texto de início: os sofredores reclamam preces, os mortos sentem saudade. Muitas vezes se preocupam conosco. Então, o objetivo das nossas preces para mortos, sofredores, mortos que estão vivos na nossa essência, na nossa vida verdadeira. Mas então, nós precisamos demonstrar nosso interesse por eles, nosso amor, consolá-los em suas provas, incentivá-los ao desafio de se reconstruírem. Vale também para o mundo espiritual, mas muitas vezes não entendemos completamente isso, pensamos só no mundo material. Através da prece, podemos reanimá-los, incutindo-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E aí, vamos nos lembrar de que nós aprendemos que existe a reencarnação, que é a misericórdia divina, que nos permite nos reconstruirmos quando nós avaliamos a nossa situação, se erramos, se não entendemos o objetivo da encarnação, ou se no caminho escolhido pegamos veredas desconhecidas e muitas vezes não tão boas. Mas há homens que ainda consideram uma inutilidade, a inutilidade da prece pelos mortos. Não conhecem a nossa doutrina, não conhecem os nossos princípios básicos. Não é porque estão salvos ou penalizados eternamente, que os espíritos não precisam das nossas preces. São nossos irmãos. Sentem falta de nós. Desejam também o nosso bem. Sentem saudade. E essa saudade da nossa parte, que existe, não deve ser exacerbada. A saudade calma, o contato amoroso, nos lembrando a oportunidade do reencontro, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade que estamos tendo de podermos nos comunicar através do nosso pensamento. Aqueles que não acreditam no bem que traz para aqueles que partiram, uma impressão equivocada em relação à penalidade futura. Sem conhecer as leis divinas, a bondade do Senhor, a misericórdia, a nossa possibilidade, não consideram o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então temos que, como nos diz Emmanuel, nos colocar no lugar desses irmãos. Mesmo como encarnados, o nosso sofrimento seria grande, a nossa angústia. Aqui como lá,
também os espíritos passam por algumas dificuldades, medos, dúvidas. E é importante essa revelação para nós dos espíritos, que traz o conhecimento que hoje podemos reconhecer. Precisamos de tempo. Chegar ao século XIX, com o trabalho de Kardec, para nos ensinar tudo isso de forma clara, perceptível por todas as criaturas. Lembrando, então, que a lei de Deus é sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece as penas para que estas tenham uma duração determinada. Então, no nosso estudo de hoje, nós, na questão 19, imaginamos essas penas continuadas. Mas também vamos verificar que alguns crentes acham que fazer uma prece, um pedido, está errado. Porque se assim foi determinado por Deus, se ele modificasse alguma coisa naquela penalidade, estaria derrogando suas leis. Hoje, nós sabemos que não é assim. Mas trazemos ainda aquele ranço antigo. E o entendimento, muitas vezes, não ocorre. Vamos nos lembrar do que nos diz o nosso Evangelho. A lei de Deus é sempre justa, equitativa, misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Então, o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que esta lei se resume assim. O homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo. Para qualquer falta, fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Então, vemos que aquele espírito penalizado estará sujeito a essas leis. Sabemos que o nosso Pai é misericordioso. E o que nos dizem ainda os espíritos que vieram trazer a comunicação através de Kardec, quando ele reúne, codifica esses conhecimentos? Se o espírito se arrepende, se o espírito
deseja traçar o caminho do bem, se sofre sem poder sair desta situação e pede socorro ao Pai, ele poderá, sim, atender a esta solicitação. Mas dentro da lei, precisará ainda mostrar tudo o que ocorreu. E temos a reencarnação. É através da reencarnação, nas provas, ou muitas vezes numa expiação necessária, que vamos conseguir realizar essa transformação. Sair daquele estágio em que se sentia culpado, mas em que o arrependimento chegou e o Espírito poderá, com auxílio da nossa prece, sabendo que nos interessamos por Ele, sabemos que pedimos junto a Ele a misericórdia divina. Temos, então, essa possibilidade de tomar outro rumo, de reconstruir a sua vida. Lembremos da misericórdia da reencarnação. Nem todos acreditam nisso. Então, esta prece, e toda prece, mesmo aquela que não é perfeita, tem a sua validade. Mas o sentimento não vem completamente. A certeza aí não está. A consolação de dizer para esse espírito: não, você tem oportunidade. Nós vamos nos reencontrar através do trabalho realizado por cada um que assim deseja. Mas o auxílio vem. Nós nunca ficamos esquecidos pelos nossos queridos espíritos. Feito o reconhecimento da falta, haverá possibilidade de prova ou de expiação, onde o espírito poderá evoluir para o outro patamar, desde que o culpado clame por misericórdia. Deus pode conceder a esperança do perdão. Oremos então por eles, nossos queridos, nossos adversários, sofredores penalizados. Pouco importa a forma, a quantidade das palavras, o número de repetições da oração, uma fórmula aprendida, mas o pensamento deve ser essencialmente verdadeiro em sua pureza de coração. E o conhecimento que nós temos através da nossa doutrina fortalece esse momento de oração. A conexão fica mais fácil, mais produtiva. Neste universo vibracional, podemos nos comunicar pelo pensamento, com vibrações de amor, pedidos feitos a Deus. E esses necessitados podem ser atendidos, consolados, amparados, a prosseguir no mundo espiritual a sua evolução a caminho da luz. Através ainda de um processo intercessório em que os nossos pedidos, as nossas preces pelos mortos, pelos sofredores,
são encaminhadas a Deus através de bons espíritos. O amor de Deus flutua no espaço infinito, em muitas moradas, aqui como lá. Lembremos-nos de pedir por aqueles que sabidamente partiram com o peso de muitos erros cometidos, pedindo por misericórdia e, se possível, nova chance encarnatória. Se pedimos por aqueles que caíram em desgraça, vibrar amor, para que possa brilhar diante de seus olhos um raio de esperança e que os arrependidos possam encontrar o caminho do bem. Deus não nos pune eternamente. Na sua misericórdia, nos permite renovar forças e conseguirmos nos tornarmos melhores. Jesus, na sua cruz, pediu por todos. Perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Seu gesto de misericórdia e perdão nos ensina o amor por todas as criaturas. Nesta noite, quando fazemos esta reflexão, quando pensamos nos queridos que partiram, naqueles que partiram já com o sofrimento da culpa, daqueles que nunca conheceram o amor de Deus, temos também que pensar em nós. E, neste momento em que fazemos esta reflexão, pedimos ao Senhor por todas as criaturas, aquelas que ainda permanecem na matéria, aquelas que partiram, que ajude a construção da paz em cada um de nós, no nosso país e no mundo. Vibremos esta paz. Graças a Deus. Lourdes Maria, por sua disponibilidade carinhosa em atender o nosso convite, nós nos brindando com todas essas reflexões, esses esclarecimentos e que estavam na tua mensagem. Muito obrigada. E a todos aqueles que nos honraram hoje com a sua atenção, nós agradecemos. Convidamos para a próxima segunda-feira, 19 horas, em que teremos o tema especial sobre o Natal de Jesus. Vamos agora à nossa prece de encerramento, né? E com essa prece nós encerraremos a nossa reunião. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao amado Mestre Jesus, e a espiritualidade desta casa que nos ampara e sustenta. E é com muita gratidão. Gratidão por esse momento, por essas reflexões que tivemos a oportunidade de ouvir, nos lembrando o quanto podemos auxiliar os nossos irmãos desencarnados e é com esses ensinamentos, com essas impressões que vivemos neste momento, que nós te agradecemos e pedimos
que as boas vibrações, as boas impressões estejam conosco. Estejam conosco ao longo desta semana e se estendam por todos o nosso país, a nossa cidade. Muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.